Então, eu não posso acatar a indicação do presidente da República. Então, não vou poder lhe acompanhar. Não é nada pessoal, mas são posições políticas diferentes. Vossa Excelência consegue identificar no olhar o grau de periculosidade de quem é de direita, bolsonarista, mas não conseguiu ver a mesma coisa quando foi ao Complexo da Maré, quando reagiu à presença da dama do Comando Vermelho no Ministério. E aqui sublinho, não fiz acusações diretas a Vossa Excelência, porque não foi Vossa Excelência quem recebeu. Não foi Vossa Excelência quem recebeu. Estou falando da reação. Estou falando da diferença de conduta com relação à reação. Quando fala de bolsonarista, afirma que é de alta periculosidade. É mais perigoso enfrentar bolsonarista do que assaltante de banco e traficante. Mas não teve a mesma veemência para condenar alguém que esteve dentro do seu ministério. E sublinho, não recebida por Vossa Excelência. O que eu lhe pedi é que o senhor tenha coragem para erguer o Ministério Público Federal, que hoje, infelizmente, é ignorado. Inclusive com a morte agora, depois de vários pareceres da PGR, com a morte de um cidadão que já tinha vários pareceres de vocês. Outra coisa, senhor Flávio Dino, o senhor foi delatado na planilha do Odebrecht como sobrenome Cuba. Isso não confronta com a reputação ilibada do senhor? E eu, se fosse há um mês atrás, eu teria o maior prazer de travar um debate político com Vossa Excelência. Mas na condição que aqui estou, eu não posso fazê-lo e não farei. Porque esse é um requisito constitucional, notório saber jurídico e reputação ilibada. Eu não estou aqui como político para fazer debate político com o senhor e nem com ninguém. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão abrindo inquéritos de ofício. Não estão ouvindo, respeitando, lendo sequer os pareceres de Vossas Excelências. Como que o senhor, se posicionou perante o senador Espiridião Amin, dizendo que não pode se posicionar agora, porque não tem profundo conhecimento e que tem que esperar ser sabatinado? Sinceramente, isso não demonstra da sua parte. E o que eu lhe pedi ontem, é que o senhor tenha coragem para erguer o Ministério Público Federal, que hoje, infelizmente, é ignorado. Inclusive com a morte agora, depois de vários pareceres da PGR, com a morte de um cidadão que já tinha vários pareceres de vocês, e o ministro do Supremo Tribunal Federal ignorou. Não só o Clezão que faleceu, o doutor Paulo Gonet, e quantas outras coisas. Abrir inquérito de ofício, a justiça devia ser passiva, e hoje é uma justiça ativa. E se o senhor não tiver um comprometimento aqui, claro, posicionado, de que o senhor vai defender a instituição, não tenho nada contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, mas tem que ser claro em defesa do Ministério Público Federal. Aí eu vou voltar com a minha palavra do que eu me comprometi com o senhor, porque as suas posições conservadoras me agradam muito, apesar que existe uma mácula na sua história, que é a condenação injusta do presidente Bolsonaro por ter falado mal de urna eletrônica. Por quê? E também falo com o senhor Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, por 3, 4, 5, vários anos diferentes, criticou a urna eletrônica. Está aqui hoje sendo sabatinado para ser um possível ministro do Supremo Tribunal Federal. Leonel Brizola, Ciro Gomes e tantas outras autoridades de direita e de esquerda já falaram das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus temores sobre urna eletrônica. E por que Bolsonaro, que não tem um crime nas costas, nada, foi condenado inelegível? Isso para mim é ditadura pura do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Então eu preciso do senhor um comprometimento, sim, que precisa, não é guerrear, mas se posicionar frente ao Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, que desrespeita a instituição o qual o senhor é carreirista. Faço algumas perguntas para o senhor. Aqui só algumas, ministro Flávio Dino. Leonel Brizola, o senhor, Leonel Brizola, Carlos Lupe, Ciro Gomes, Simone Tebet, João Amoedo, Roberto Requião e Jair Bolsonaro, presidente da Alcolumbre, já criticaram a urna eletrônica. Inclusive alguns vídeos do ministro Flávio Dino atribuindo à urna eletrônica sua derrota lá no Maranhão. Ele não está inelegível, foi eleito agora senador, está aqui sentado sendo sabatinado. Por que Bolsonaro? Então nós não temos hoje um tribunal perseguidor? Qual é a garantia que eu tenho que o ministro Flávio Dino, que sabe que eu sou oposição à candidatura dele, e não é nada quando ele nunca me fez nada? Nunca! Eu acho que sequer nos cumprimentamos aqui. O problema é que os posicionamentos que ele fez ao longo de sua trajetória de ministro da Justiça e as falas dele
contra que bolsonarista é pior do que não sei o quê, que é bandido, que é não sei o quê, que quem é caque, não sei o quê, é vagabundo. É terrível, é perseguição. E aí a gente imaginar que depois que o cara bota uma capa preta, ele vira um anjo protetor da Constituição, por favor. Então, nós temos uma história. Quem escreve a nossa história, o nosso currículo, são as nossas ações. E o ministro Flávio Dino não é nada contra ele, nada. Simplesmente o povo, senhor Flávio Dino, tem medo. Medo de realmente das declarações que o senhor teve, das perseguições. Outra coisa que eu pergunto para o senhor conhece de lei muito mais do que eu, o senhor foi juiz, eu não vou questionar aqui o teu conhecimento jurídico, nunca, não sou louco, porque o senhor foi juiz 8 anos, foi concursado, se eu não me engano foi em primeiro lugar, parabéns. Agora, no Código Penal, de processo penal que eu conheço pouco, o senhor tem que conhecer mais do que eu, no artigo 301 diz, qualquer um da lei, inclusive forças policiais, presenciando, testemunhando crime, uma ação contra a lei, pode utilizar a sua prerrogativa de cidadão para prender. No 8 de janeiro, o senhor estava no ministério tuitando com 280 homens embaixo, e o senhor não só não cumpriu o artigo 301, como também, na minha opinião, foi omisso em falar o seguinte: ô Força Nacional, eles estão quebrando tudo, estão quebrando Brasília, vambora, ajam. E agora falar, não, eu sou da lei, eu estava ali somente, eles estavam ali para proteger o Ministério da Justiça. Isso é conversa fiada, ministro, me perdoa. E lembrando que em 2002, Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 10.408, obrigando o voto impresso a partir de 2004. Então eu quero saber dos senhores, na minha primeira pergunta, se, de acordo com todos esses políticos de notoriedade nacional, que já falaram mal da urna eletrônica, que já levantaram suspeições da urna eletrônica, se o senhor Paulo Gonet, a condenação a Jair Bolsonaro, e o ministro Flávio Dino, que também concordou com o ministro Barroso sobre vencer bolsonarismo, se foi realmente uma atitude justa por parte dessas cortes. Ministro Flávio Dino, liberdade de expressão. Em falas recentes, em maio desse ano, o senhor, enquanto ministro da Justiça, fez afirmações como liberdade de expressão foi sepultada no Brasil e classificou a liberdade de expressão autorregulada como fraude e falcatrua e prometeu que colocaria a Polícia Federal atrás de quem não seguisse as determinações do Ministério da Justiça. Está gravado. Como juiz indicado do Supremo, deveria saber e respeitar que a Constituição diz no seu artigo 220. Manifestação de pensamento, criação, expressão, informação, processo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Aí eu tenho duas alternativas, senhor Flávio Dino. Ou o senhor, isso aqui é questionável, né? Ou o senhor não tem notório saber jurídico porque ignora o artigo 220 e o artigo 5º e diversas cláusulas da Constituição Federal, ou o senhor ignora o papel do Legislativo, atropelando as atribuições de ministro no desejo de criar leis restritivas, o que não é aceitável ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma segunda pergunta. Em setembro do presente ano, o advogado-geral da União, o senhor Jorge Messias, foi ao antigo Twitter, X, né, declarar que estava determinando a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, nome bonito que eu chamo de Ministério da Verdade do Governo Federal, a instalação de um procedimento investigatório contra o jornalista Alexandre Garcia, que é uma lenda, que é uma biblioteca, que é um acervo ético do jornalismo brasileiro, porque ele disseminou fake news. Em seguida, o senhor, Flávio Dino, usou também suas redes para dizer que a Polícia Federal já estava ciente dos fatos e adotaria e providenciaria providências contra o jornalista. O que é isso aqui? Isso a gente já está vivendo na Venezuela? Isso não é uma atitude ditatorial, na sua opinião? A minha pergunta é, qual é o dispositivo constitucional que o AGU e o senhor, ou do Código de Processo Penal, estão se baseando para abrir um crime contra o Alexandre Garcia? Outra coisa, senhor Flávio Dino, o senhor foi delatado na planilha do Odebrecht como sobrenome Cuba. Isso não confronta com a reputação ilibada do senhor? O que eu me reporto às outras respostas que eu dei anteriormente e volto a dizer que não tenho como afirmar o que é que eu vou fazer se vier a merecer a confiança de vossas excelências e vier assumir o cargo de Procurador-Geral da República antes de conhecer todas as circunstâncias dos casos que me forem submetidos formalmente. Eu não posso realmente, na condição que eu estou aqui, emitir uma opinião, apenas digo ao senhor que, em tese,
claro que não existe um crime fake news na legislação penal. Ministro Flávio Dino, o senhor, como o senhor Paulo Gonet, acabou não respondendo nada. Por quê? O Toffoli está certo ou errado na questão de cancelar as provas do Odebrecht? Pergunta direta, simples. Ô Paulo Gonet, doutor Paulo Gonet, a Procuradoria vai se manifestar sobre as arbitrariedades do Supremo ou não vai? Vai continuar sendo ignorado ou não vai? Vai continuar deixando gente presa sem comer, sem tratamento médico? Ou vai se defender a favor, como quarto poder, que eu considero, a favor da população? Ministro Flávio Dino, a questão do voto secreto no Brasil é proibida por artigo constitucional, é cláusula pétrea. Não dá para se discutir voto secreto no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é o artigo constitucional. Não podemos discutir mais nada em sigilo. Inclusive hoje, eu fiz uma PEC, que ainda não consegui os votos, de que os votos fossem abertos para que a população saiba quem é joio e quem é trigo aqui dentro. E o senhor não me respondeu se fake news é crime ou não. Então eu estou cheio de dúvidas ainda. O artigo constitucional, ministro Flávio Dino, é o artigo 5º, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social agirem. Como se trata do artigo 5º, é cláusula pétrea, tal questão não poderá ser objeto de deliberação conforme artigo 60, inciso 4 da Constituição Federal. Então eu queria que os senhores me respondessem sem juridiquês, assim para o povão que está nos ouvindo entender se existe ou não um crime de fake news. Por que o senhor falou que a Polícia Federal vai perseguir Alexandre Garcia? Também queria perguntar para o senhor esses dias, alguns membros do Supremo, que o senhor está aqui sendo sabatinado para alçar a vaga, esses dias criticaram abertamente a PEC 08, que hoje eu sou colega do senhor, porque o senhor é senador como eu, né? A gente votou aqui uma PEC, estava exigindo a renúncia de Jacques Wagner, publicamente. E nos bastidores, exceto se a Globo está mentindo, porque eu vi o debate, dizendo que nos chamaram de vagabundos, sujos. Ou seja, um Supremo que se expõe e interfere diretamente nas atribuições do Legislativo. Então eu queria que, não sei se eu que não entendo direito, ou se os senhores podem ser mais claros nas perguntas que eu lhes faço. Senhor presidente, eu não farei questionamentos a Sua Excelência, o senador Flávio Dino. Questionamento a gente faz a quem não conhece. Diferente de outros, Sua Excelência, o ministro é por todos nós conhecido e suas posições são públicas e também de todos conhecidas. E eu não tenho dúvidas quanto aos posicionamentos de Vossa Excelência. Por outro lado, engana-se quem pensa que o critério para ser ministro do Supremo sejam apenas os critérios de notório saber jurídico e conduta ou reputação ilibada. Se assim fosse, desnecessário seria o papel do Senado Federal no processo de sabatina e voto. Temos um Supremo que se enveredou para a seara política, se julgando acima da Constituição Federal, acima dos demais poderes. Ministros que falam mais fora dos autos que no processo. Comentam tudo, até votações desta casa, aliás, dando sermão em senadores, como se fossem subordinados a estes. Sim, tratam com menoscabo o poder legislativo, para eles, pelas suas práticas, um poder menor. O que buscamos? Equilíbrio, pacificação, uma corte que julgue dentro das 4 linhas da Constituição Federal, que cumpra a Constituição e que faça cumprir a Constituição Federal. O tribunal passou a ser ativista de pautas contra-majoritárias e não é obrigado a fazer o contrário quando assim determina a Constituição. Veja a questão das drogas, a questão do aborto, a questão da lei das estatais, a questão do marco temporal e ainda o inquérito das fake news, onde tudo que acontece no Brasil vai para lá. Agora veja, a vítima instaurando um inquérito, onde o juiz investiga, acusa, prende e não deixa soltar, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República assim o recomenda. Como aceitar isso dentro de um Estado de Direito? Como aceitar isso dentro
de um modelo como o modelo brasileiro. Incompatível, portanto, com a Constituição Federal. E não há quem freie. Não há quem freie. É o clássico abuso de poder. E só o poder freia o poder. Mas qual poder? Porque não se reconhece o papel dos três poderes na sua dimensão constitucional. Ou não somos mais um poder? Porque é isso que a sociedade pensa. Senador Flávio Dino, sua fala aqui parece revelar outra pessoa. E talvez até revele. Eu assisti uma entrevista de Vossa Excelência recentemente, que eu observei ela sobre todos os aspectos e talvez explique o que Vossa Excelência está a fazer aqui. Vossa Excelência falou em desvestir a veste da política e vestir a veste da magistratura, separando esses aspectos. Aliás, me fez lembrar, a postura de Vossa Excelência nesta bancada hoje me fez lembrar um pouco o jurista Dino, da tese de mestrado, ao dissertar criticamente sobre o processo de escolha para a magistratura. E digo mais, sua fala quanto ao modelo de atuação está correta. É o que todos nessa casa e boa parte dos brasileiros esperam de quem vai para lá. Já vi inclusive entrevistas de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência fala da questão do aborto, se posicionando sobre esse assunto há mais de ano atrás. Vi fala de Vossa Excelência falando sobre a questão das drogas, se posicionando sobre esse tema também. O problema, e aí digo, as falas de Vossa Excelência aqui, para mim, estão absolutamente corretas. O problema é que sua história política expõe o contrário. E não se separa um homem de suas convicções. Seu comprometimento exacerbado com as pautas de esquerda, suas posições ideológicas patentes e defendidas com eloquência, Vossa Excelência fez questão de, ao longo de sua trajetória, verbalizar isso, vocalizar isso de maneira plena, chamando para si a classificação: sou comunista, socialista, marxista, e aí acrescento, com aversão ao que pensa, a quem pensa diferente. E por que digo isso? Considerando, e aí essa frase já foi dita aqui, vou repetir, considerando mais perigosos que traficantes de drogas e assaltantes de banco, quem pensa diferente de Vossa Excelência. E aí é um arranjo verbal que estou trazendo. Porque quando Vossa Excelência é questionado sobre o que é mais perigoso, Vossa Excelência diz: enfrentar o bolsonarismo, a extrema-direita, e assim vai falando fazendo uma série de afirmações. É a fala de Vossa Excelência. Agora, é sério isso? Essa é a versão de quem quer ir para o Supremo, tendo essas premissas, essas balizas dentro de si? Seu senso de julgamento e justiça assusta. Nada mais perigoso por conta da violência dessa gente, que você vê desde o olhar. Vossa Excelência consegue identificar no olhar o grau de periculosidade de quem é de direita, bolsonarista, mas não conseguiu ver a mesma coisa quando foi ao Complexo da Maré, quando reagiu à presença da dama do Comando Vermelho no Ministério. E aqui sublinho, não fiz acusações diretas a Vossa Excelência, porque não foi Vossa Excelência quem recebeu. Não foi Vossa Excelência quem recebeu. Estou falando da reação. Estou falando da diferença de conduta com relação à reação. Quando fala de bolsonarista, afirma que é de alta periculosidade. É mais perigoso enfrentar bolsonarista do que assaltante de banco e traficante. Mas não teve a mesma veemência para condenar alguém que esteve dentro do seu ministério. E sublinho, não recebida por Vossa Excelência. Seu senso, seu julgamento, portanto, é um julgamento obviamente político, ideológico, e agora quer ser juiz e diz que fará tudo diferente. Em sua fala aqui, entre a sua fala nesta CCJ e a sua postura de homem público, de conduta beligerante, debochada, arrogante, irônica, eu digo, a sua trajetória me convence mais. E concluo dizendo, caso seja aprovado, não com meu voto, eu já declarei o meu voto contra Vossa Excelência, eu realmente espero estar equivocado. E disse aqui agora há pouco um senador da base do governo, me disse: olha, você não conhece o Flávio Dino como eu conheço.
Eu falei assim, olha, tomara que eu esteja equivocado. E talvez um dia eu venha a essa tribuna, ou a tribuna principal do Senado Federal, e possa dizer ao Brasil, e dizer eu estava errado com relação ao julgamento que fiz ao ministro Flávio Dino. Teria humildade de fazer isso, porque o que Vossa Excelência fez aqui, falou aqui a todos nós, é aquilo que todos nós pregamos todo dia, e é a nossa esperança com relação a quem vai para o Supremo Tribunal Federal. Agora, quando olho para a trajetória e para as falas, as frases, os arroubos de Vossa Excelência, aí eu tenho uma distância muito grande entre uma postura e outra postura. É isso que eu estou deixando aqui sublinhado. Senhor presidente, não farei, como disse, perguntas ao ministro Flávio Dino, posto o conhecimento dos fatos públicos.